Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá agora. Essa aula de hoje, eu acho que na genética, assim, é uma das coisas mais cobradas, beleza? Que é a herança dos grupos sanguíneos, em especial sistema BO, beleza? Isso sempre cai em prova, tudo bem? Então, ó, nessa herança dos grupos sanguíneos, nós veremos sistema ABO, sistema RH, sistema MN e fenótipo Bomben, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o sistema ABO ele foi descoberto, né, por um médico chamado Karl Landsteiner, tá? E ele verificou a incompatibilidade existente entre as hemácias de alguns tipos de sangue com o plasma de outros. Beleza? Então, essa incompatibilidade entre o sangue das pessoas, ela existia devido a substâncias presentes na membrana da hemácia e no plasma sanguíneo. Perfeito? Então, ele percebeu pelo seguinte, que na membrana das hemácias, deixa eu pegar uma cor aqui, na membrana das hemácias existem... O que eu fiz aqui? Deixa eu pegar uma cor aqui, ó. Na membrana das hemácias existe o aglutinogênio, beleza? Que é um antígeno, tá? Que são substâncias presentes, elas fazem parte, na verdade, do glicocálix da hemácia, perfeito? Do glicocálix. Então, esse aglutinogênio, tá? Ele vai fazer parte da membrana da hemácia. E no plasma sanguíneo existem os anticorpos. Perfeito? Na verdade, existem dois tipos de aglutinogênios de acordo com o sistema ABO. Esses aglutinogênios é o aglutinogênio do tipo A e do tipo B. Beleza? Quanto à presença ou ausência desses aglutinogênios, nós temos 4 tipos sanguíneos no sistema ABO. A, B, AB e O. Perfeito? Então, um jeito bem simples que eu gosto de fazer, inclusive, deu até um pouquinho de trabalho, mas esse jeito é o jeito que eu passo na sala de aula. É o jeito que eu faço no quadro. Quem já teve aula de genética comigo, por exemplo, na Específico ou em algumas outras escolas por aí, o jeito que eu gosto de falar do sistema BO é desse jeito. Então, cada retângulo desse, eu considero como se fosse um vaso sanguíneo. Perfeito? Então, cada um desses tem 1, 2, 3, 4. Cada um desses é um tipo de vaso sanguíneo. Perfeito? Então, nesse primeiro de cima, eu tenho hemácias que têm aglutinogênio do tipo A. Se tem aglutinogênio do tipo A, então ela é um tipo sanguíneo A. Se eu tenho aglutinogênio A, o tipo sanguíneo é A. Agora, no plasma dessa pessoa, pode conter um anticorpo anti-A? Não, porque seria burrice, não é? É brigar contra você mesmo. Tudo bem? Então, por favor, aqui é o seguinte. Se eu tenho um sangue tipo A, eu só posso ter um anticorpo anti-B. Porque se entrar um sangue B, que é diferente do meu corpo, entrou lá, o organismo já vai lutar contra. Perfeito? Agora, nesse outro tipo sanguíneo embaixo, eu tenho aglutinogênios tipo B. Consequentemente, o sangue é tipo B. Eu posso ter anti-B nesse plasma? Não, eu tenho anti-A. Porque se eu tiver um anti-B, ele vai brigar contra mim mesmo, eu vou me matar. Perfeito? Então seria isso. Agora, existem situações que pode ter o A e o B. Então, nesse caso, tem pessoas que na membrana da hemácia tem o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Então, esse sangue ele é chamado de AB. Pergunta. Se ele é AB, ele pode ter anti-A ou anti-B? Não, pequeno gafanhoto. Ele não pode ter nenhum, senão ele vai brigar contra ele mesmo. Então, ele não tem aglutininas, ele não tem anticorpos. Perfeito? E o próximo sangue, ele não tem nem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B. Por isso ele é chamado de sangue O. Mas lá no início ele foi chamado de sangue zero. Por que sangue zero?
Porque ele não tem nem A e nem B. Perfeito? Por isso que é chamado de sangue zero. Agora, se ele não tem nem A e nem B, porque é o seguinte, o anticorpo, ele vai tentar lutar contra algo que nós podemos ter de estranho. Agora, se não tem nem A e nem B, beleza? Se não tem nem A e nem B, ele vai ter o que aqui? Ele tem os dois anticorpos. Beleza? Ele tem os dois anticorpos. E quando eu faço isso, eu acho mais fácil de explicar para você a transfusão sanguínea. Sabe por quê? Olha só. O tipo sanguíneo A, ele tem anti-B. Então, o sangue A, ele pode doar para ele mesmo e pode doar para o AB. Por quê? Porque o AB não tem anticorpos. Beleza? Não tem anticorpos. Então, ele pode doar para ele mesmo e para o AB. O sangue B, ele pode doar para ele mesmo e para o sangue AB. O sangue AB, como ele tem A e B, ele só vai doar para ele mesmo. Eu não coloquei a flechinha aqui, perdão. O sangue AB, ele só doa para ele mesmo. Não doa mais para ninguém. Perfeito? Agora, o sangue O, ele doa para ele mesmo, e como ele não tem nem A e nem B, porque é o aglutinogênio que vai causar a aglutinação, tudo bem? Ele que vai causar a aglutinação. Então, o O, ele pode doar para todo mundo. Pessoal, isso é válido para pequenas transfusões, tá? Para pequenas transfusões. Porque é o seguinte, se você parar para pensar, às vezes você ficou ali, ué, William, mas ele tem ali anti-A e anti-B? Exatamente. Mas é que a quantidade de anticorpos no plasma é pequena. Então, na hora que você coloca uma pequena quantidade disso no sangue da outra pessoa, tá? Ele se dilui. Tá? Agora, grandes transfusões, você vai usar o próprio sangue da pessoa. Se a pessoa tem sangue A, ela tem que receber de A. Se ela tem o sangue B, vai receber de B. Se tem AB, vai receber de AB. É assim que funciona. Tá bom? É assim que funciona. Então, isso daqui é para pequenas transfusões. Joia? Então, em relação à transfusão, um esqueminha aqui agora, que cai muito em prova, é esse esquema. Ó. O O, ele pode doar para ele mesmo, para A, AB e B. O A, então por isso ele é chamado doador universal. O A, ele doa para ele mesmo e a B. O B doa para ele mesmo e para a B. E o AB doa somente para ele mesmo. Então, o O é o doador universal e o AB é o receptor universal. Aí você deve estar pensando, professor, mas e o O negativo e positivo? Não cheguei lá ainda. Beleza? Mas o doador universal seria O negativo. Beleza? Porque o negativo e positivo está relacionado com o sistema RH, que nós veremos daqui a pouquinho. Tá bom? Tranquilo? Agora, a tipagem sanguínea. Como que eu faço a tipagem sanguínea? Que também é outra questão de prova. Tudo bem? Como que eu faço essa tipagem sanguínea? Aqui eu tenho um exemplo de sangue não aglutinado. E aqui sangue aglutinado. Aglutinar é quando ele reage com alguma substância do meio ali, não é? E as hemácias, elas se aglomeram todas e perdem as suas funções. Então, aqui eu tenho algumas circunstâncias. Ó, presta atenção. Devagar, devagar. Olha aqui, eu vou apontando com as setas, tá? Olha só. Eu pinguei soro anti-A nessa amostra. Aglutinou? Não. Pinguei o anti-B. Aglutinou? Não. Então, quer dizer que esse sangue, ele não tem nem A e nem B nas suas hemácias. Porque eu coloquei o anti. O anti, ele vai reagir com quem? Com o aglutinogênio. Então, esse sangue, se ele não tem nem A e nem B para aglutinar, ele é um sangue tipo O. Perfeito? Agora, nessa outra amostra, que é da Luciane, eu peguei o sangue da Luciane e coloquei 2 gotinhas. Beleza? Eu peguei aqui e coloquei o sangue da Luciane. O sangue da Luciane eu coloquei o soro anti-A e não aconteceu nada, não aglutinou. Agora eu coloquei o soro anti-B e aglutinou. Quer dizer, o anti-B reagiu com a hemácia. Então esse sangue aqui vai ser o quê? Se eu pinguei o anti-B e reagiu, quer dizer que na hemácia tem um aglutinogênio B. Então, esse sangue é um sangue tipo B. Da mesma forma,
vamos para o sangue da Alessandra. Peguei o sangue da Alessandra e coloquei duas gotinhas na lâmina. Eu pinguei o anti-A e aglutinou. E o anti-B não aglutinou. Então, esse sangue aqui que aglutinou, quer dizer, o anti-A reagiu com a hemácia. Então, aqui esse sangue só pode ser um sangue A. Perfeito? Esse aqui agora ficou claro, né? Eu peguei anti-A, coloquei, reagiu. Coloquei o anti-B, reagiu. Então, esse sangue só pode ser AB. Perfeito? Na verdade, quando a gente vai fazer a tipagem sanguínea, ainda vai ter ali naquele cantinho o RH. Coloca mais uma gotinha para saber se é positivo ou negativo. Tá? Mas o RH a gente vai ver daqui a pouquinho. Genética do sistema BO. Aqui é um sistema de alelos múltiplos. Beleza? É um sistema de alelos múltiplos. Tá? Onde eu tenho 3 alelos que determinam... Eu tenho 3 alelos que determinam... Tá difícil aqui. 3 alelos que determinam a produção ou não de aglutinogênios. Por exemplo, o alelo IA, que está em amarelinho ali, ele determina a produção do aglutinogênio A. O IB, o aglutinogênio B. E o que é recessivo aqui é o Izinho. Tá? Então aqui nós temos um sistema de alelos múltiplos com codominância. Por quê? Olha só. O sangue para ser A, ele pode ser... Deixa eu pegar outra cor. Ele pode ser IA ou IA-izinho. Sempre quando eu falar A e B e falar que ele é heterozigoto, ele é heterozigoto para I. Se eu falar em heterozigoto no sistema A e B, é heterozigoto para I. Sempre. Perfeito? O sangue B, mesma coisa. Ele vai ser IB-IB ou IB-izinho. Agora, esse cara aqui, como tem uma codominância, o AB obrigatoriamente só pode ser IA e B, porque são codominantes. Eles aparecem em conjunto, simultaneamente no fenótipo. E o O é izinho que não produz aglutinogênio. Tá? Agora, a forma de resolver isso aqui é muito simples. Olha só, eu tenho IA com IB. Deixa eu ver se eu consigo uma cor legal aqui. Ó, IA com IB, perdão. Aqui eu tenho, é um casamento entre, pode ser aqui um homem tipo A heterozigoto e aqui uma mulher B heterozigoto. Então, se esse gameta IA fecundar o IB, vai dar IA e B. Se esse IA fecundar o Izinho, o gameta que tem o Izinho vai dar IA, Izinho. O Izinho, se fecundar o gameta IA, Bzão, vai dar IA, Bzão. E o Izinho, se fecundar o Izinho, vai dar Izinho, Izinho. Então, de um cruzamento entre heterozigotos para A e B, nós podemos ter os 4 tipos sanguíneos. O tipo sanguíneo A, B, A, B e O. Perfeito? Nós podemos ter, então, os 4 tipos sanguíneos. E é assim, não tem muito segredo para resolver exercicinho de primeira lei. Tudo bem? Tranquilo? Fator RH. Landsteiner, ele pegou o sangue do macaco reso. Ó, ele pegou o sangue do macaco reso. Tudo bem? E injetou em coelhos. O coelho, ele produziu anticorpos que ele chamou de anti-RH. Por que RH? Porque o nome do macaco é reso. Deixa eu ver, tinha escrito em algum lugar aqui. Aqui, ó. Mas, aqui está em português, mas é resus. Com R-H-E-S-U-S. Resus, que é o gênero. Tudo bem? Então, pegou esse macaco aqui, pegou o sangue dele e colocou. Gerou anticorpos. Beleza? Anti-RH. E aí, esse anticorpo, ele pegou, purificou esse anticorpo, purificou o sangue do coelho e pegou o soro anticorpo anti-RH e testou com sangue de humanos. E ao testar com o sangue de humanos, ele percebeu
que 85% das pessoas aglutinavam com anticorpo anti-RH. Aglutinavam. Então, foi aí que ele descobriu a presença de mais um aglutinogênio no sangue. E esse aglutinogênio ele chamou de RH. Por exemplo, só que aí esse aglutinogênio ele está presente ou ausente. Por exemplo, aqui é uma hemácia com tipo sanguíneo A. Se ela tem, um aglutinogênio RH, é chamado de RH positivo. É chamado de RH positivo. E se ele não tem o fator RH, é chamado de RH negativo. Então, o fator RH, positivo ou negativo, é pela presença. Esse aqui, por exemplo, pode ser um A negativo, anteriormente estava A positivo. O mesmo vai valer para B, para AB e para O. É a mesma ideia. Beleza? Aqui o sistema, então, o que eu preciso que você saiba? O sistema o organismo, ele não produz anti-RH normalmente, beleza? Anticorpo anti-RH não é produzido pelo corpo normalmente. Uma coisa que é importante, o RH positivo nunca produz anti-RH. Presta atenção nisso, por isso que eu pintei ele, ó. O sangue RH positivo nunca produz anti-RH. Nunca, porque ele não tem no organismo. Agora, o RH negativo, a pessoa que tem sangue RH negativo, ela produz anti-RH se entrar em contato com o sangue RH positivo. Então, ó, o RH negativo produz anti-RH se entrar em contato com o RH positivo. Perfeito? Então, nisso pode gerar aqui o seguinte. Vamos lá. Primeiro, a genética do sistema RH é muito tranquila. É um monohibridismo com dominância completa. Beleza? Então, aqui, ó, RH positivo pode ser Rzão, 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 Rzinho. Ou seja, Rzão qualquer coisa. E para ser RH negativo, obrigatoriamente, Rzinho, Rzinho. Então, aqui você tem 2 indivíduos RH positivo, porém heterozigotos. Ao cruzarem, ao terem um filho, eles têm a chance de ter a chance de 1/4 de ter um filho hétero e um filho RH negativo. Perfeito? Lembre-se que aqui a proporção ela é 3:1 do fenótipo. Então, eu tenho 3 positivos, não é? E 1 negativo apenas. Primeira lei de Mendel. Agora sim, eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Isso aqui é muito comum. Primeira coisa, essa doença ela ocorre devido à destruição das hemácias e liberação de eritroblastos. Daqui a pouco a gente vai ver. Só retomando, RH positivo nunca produz anti-RH e RH negativo produz anti-RH ao entrar em contato com RH positivo. A partir disso, nós temos aqui uma mulher RH negativa. RH negativa. Beleza? O filho dela é RH positivo. Pergunta: se o filho é RH positivo, o pai é o quê? Obrigatoriamente RH positivo. Sabe por quê? Esse RH, porque ali ele pode ser RR, aqui no caso ele é obrigatoriamente Rzão, Rzinho. Então veio do pai. O Rzão veio do pai. Então, nesse caso, a mulher ela é negativa e o filho é positivo. No nascimento, passam hemácias RH positivas para o corpo da mãe. O corpo da mãe produz anti-RH para combater essas hemácias. Beleza? Combater essas hemácias. Então, o corpo da mãe vai combater isso daqui. Vai combater. Agora, a mãe vai produzir muitos anticorpos. E na segunda gestação,
Se ela tiver novamente um filho RH positivo, nossa senhora, ó, se ela tiver novamente um filho RH positivo, os anticorpos irão atacar as hemácias da criança, promovendo a aglutinação. William, como que vai fazer isso daqui então? A ideia é o seguinte: assim que ocorre o parto, a mãe toma uma injeção, com anti-RH, ela toma uma injeção com anti-RH para destruir as hemácias RH positivas, antes que o corpo seja sensibilizado. Ó, vai destruir antes que a mãe produza. Perfeito? Aí ela pode ter um segundo filho normalmente. Tudo bem? Então aqui nós temos o seguinte: condição obrigatória para eritroblastose. A mãe tem que ser RH negativa e o filho RH positivo. Consequentemente, o pai é RH positivo. Então, condição: mãe RH negativa. Beleza? Pai RH positivo e o filho RH positivo. Na segunda gestação, né? Então, se a mãe não tomou a injeção, vai ocorrer a destruição das hemácias, que é uma das características, destruição das hemácias. Aí tem um acúmulo de bilirrubina no sangue, a criança fica toda amarela. E como consequência, o organismo tentando lutar contra a falta de oxigênio, libera eritroblastos no sangue. Daí o nome da doença, eritroblastose fetal, porque é um processo de liberação de eritroblastos. Perfeito? Por isso, eritroblastose fetal. Tá? Para compensação da hemólise, que é a destruição da hemácia. Então, ó, no nascimento, a mulher RH negativa, ela recebe uma injeção com anti-RH para destruir as hemácias fetais RH positiva, evitando a sensibilização. Foi isso que eu falei para vocês anteriormente. Beleza, meus amores? O sistema MN, tá? Então, ó, nós temos aglutinogênios A e B, RH. E existem os aglutinogênios M e N. Perfeito? Só que para esse sistema não há restrições para a transfusão de sangue. Por quê? Porque o nosso organismo não produz anti-M nem anti-N. Não produz. Tudo bem? Aqui também são genes codominantes. Então, para ser do tipo sanguíneo M, tem que ser MM. Para ser N, tem que ser NM. E para ser MN, tem que ter gene M e N. Beleza? Tranquilo. Perfeito? Mesmo jeito de resolver. É que aqui, pessoal, às vezes você fica com medo de olhar nesse AG aqui, mas isso daqui é simplesmente, olha só, isso aqui é simplesmente para mostrar aglutinogênio. Se você quiser resolver com A e B ali, também dá. É só uma forma de demonstrar como é a notação ideal. Beleza? Então, o sistema MN também é por codominância, mas não há restrições para as transfusões sanguíneas, porque nós não produzimos nem anti-M e nem anti-N. Filezão? Fenótipo Bombém, ou também chamado de falso O. Beleza? Presta atenção agora, ó. Os aglutinogênios A e B, eles são produzidos a partir de um antígeno H. A partir de um antígeno H. Então, através de enzimas, o antígeno H é transformado em A ou B. Perfeito? Então, por exemplo, olha só. Aqui eu tenho um indivíduo, e esse, só uma coisa, esse antígeno H, ele é determinado por uma herança autossômica dominante. Tudo bem? Então, o indivíduo H, o indivíduo que é Hzão ou Hzinho, ou seja, H qualquer coisa, ele vai produzir o antígeno H. Lembra, tudo no nosso corpo, pessoal, é produzido mediante a síntese de proteínas. Tudo bem? Então, ó,
tudo isso é mediado mediante a ação dos genes. Então, o gene ele estimula a produção dos fatores H. Agora, esse antígeno H, na presença de um gene IA ou IB, tanto o IA quanto o IB, eles vão produzir enzimas. Vamos pensar aqui no meu exemplo, o IA. O IA, ele produz enzimas e essas enzimas convertem o H em A. Perfeito? Então, agora a pessoa tem o sangue tipo A. Então, para ela ser A, ela tem que ser Hzão qualquer coisa para produzir o antígeno H, que será convertido mediante as enzimas A ou B, produzidas por A ou por B, em sangue A ou B. Tudo bem? Agora, aqui eu tenho um indivíduo H qualquer coisa, ele tem o antígeno H, porém, o sangue dele, ele tem, quanto ao gene, Izinho. O Izinho, ele não produz enzimas. Então, quando eu vou fazer a tipagem para A ou B, ele não aparece. Então, esse cara é o sangue tipo O, porque ele não produz enzimas para converter o antígeno H em A ou B. Então, ele permanece com o antígeno H. Então, esse é o O. Agora, no falso O, o indivíduo Hzinho, que é o recessivo, ele não produz o antígeno H. Ele não produz. Aí, esse cara, ele pode ser A ou B, porque é o seguinte, ele é Hzinho, mas ele não produz. Ele tem o gene. Ele tem o gene IA ou tem o gene IB. Ele pode ter. Ele produz as enzimas. Só que essas enzimas não conseguem converter nada. Então ele continua não tendo nada. Por isso que ele é chamado de falso O. Por que ele é chamado de falso O? Porque é o seguinte, esse cara aqui, ele pode ter os genes A e B, mas na tipagem sanguínea ele vai aparecer como O. Beleza? Então, esse cara, apesar de mostrar o sangue O, ele pode passar o gene A ou B para o filho. Entende? Porque ele tem o gene A e B. Aí, se esse filho tem o gene Hzão para produzir e converter o H em A ou B, ele vai demonstrar o fenótipo A ou B. Retomando, então o indivíduo Hzinho, ele pode ter o A ou B, mas ele vai continuar sendo tipado como O. Mas por que ele é chamado de falso O? Ele é chamado de falso O porque o O verdadeiro, ele reage com o anti-RH. O anti-H, perdão. Ele reage com o anti-H. Tá bom? Então esse é o fenótipo bombenho, ou também chamado de falso O. Espero que tenham gostado. Beleza? Espero que tenham entendido isso. Então, isso aqui são as referências utilizadas. Terminamos mais uma aula de genética. Um grande abraço e até mais.